Maria de Lourdes, para poder fazer uma pequena introdução aqui na live. Em Isso, não função, peguei do início, não. não, Não né? peguei. Eu fiz uma pequena introdução aqui em função de alguns acontecimentos aí que são tantos, não é? Mas que Sei. está trazendo assim, uma grande repercussão. E eu ainda realmente não tive condições de me manifestar nas redes sociais. E eu aproveitei e, e fiz já aqui a minha participação, depois eu edito e coloco, acerca, não é, de uma colega que eu digo assim, porque é uma procuradora, não é, uma mulher e Sei. que foi agredida por Uhum. um procurador também, não é, de uma forma realmente assim violenta, está estampado em tudo quanto é canto, inclusive fora do país, e as medidas já estão sendo tomadas, e, e isso é algo muito sério, né? Nós sabemos, tem muitas dinâmicas envolvidas, mas é preciso, nesses casos, que a lei realmente se cumpra. Sim. E a gente sabe que a questão da violência, né? Ela é ali nesse caso que eu estou trazendo, que inclusive o nome dela é doutora Gabriela, ela está com o olho, depois provavelmente você pode até buscar, que você vai encontrar deformado. Uhum. Essa realidade, ela é constante. Isso aí é uma realidade constante, sabe? E é onde realmente a gente está sempre buscando campanhas e mais campanhas de conscientização, né? E também, é claro que o que nós vamos conversar aqui, o que nós fazemos aqui, não é? Esses conteúdos que você vê, inclusive, que eu gostaria até de ressaltar aqui, eu tenho assistido, é de uma importância enorme quando nós estamos falando, inclusive, de dependência, não é verdade? Então, Sim. tudo, tudo se conecta para que a gente possa compreender o todo. É óbvio que a autorresponsabilidade, ela é necessária, ela se faz presente, mas é muito importante nós olharmos além do conflito, né? Para não só também chegar neste lugar de mate, mate, vamos, vingança, vingança, porque aí nós vamos vendo o que é isso que está por aí, não é? Então, teve esse caso e o outro caso da criança, que dentre milhões que nós temos aqui, né? Mas esse se tornou público. E olha que curioso, né? Aí também estão discutindo porque uma juíza e uma promotora não tinham autorizado o aborto de uma criança de 11 anos. Santa Catarina, Uhum. né? Uhum. E aí acabaram tendo outros desfechos e o aborto ocorreu. Pois bem, feitas essas colocações, vamos lá. Maria de Lourdes, querida, para quem já está aqui nos acompanhando, já te conhece, já sabe, né? Mas para Uhum. quem está sempre chegando, sempre tem alguém, né, que não conhece, Maria de Lourdes, filha, eu sempre gosto que você fale, né, que eu acho tão lindo de quem você é filha, da onde você veio. Por favor, fale aí rapidinho para nós. Tá. Olá, né, quem está aqui conosco, quem está chegando também. Eu sou a Maria de Lourdes, psicóloga clínica, e eu venho do interior de Santa Catarina, de Lages, né? Filho de Eupídio e Dolores Costa, e com esse trabalho sistêmico, cada vez mais eles estão muito perto de mim, muito próximo. Então, quando eu olho para as dependências, inclusive as dependências químicas, eu também olho para mim, eu também olho para minha família, e tenho aprendido muito, né? Eu acho que por isso que isso está na pele e está né, tá dentro da nossa respiração.
E eu sempre, agora, cada vez mais, tenho me dedicado a trabalhar as questões de dependência, porque é justamente isso que você traz, sem julgamentos e sem olhar. Mas chegam essas questões que são de agressividade, chegam essas questões, porque tem muita coisa pessoal também envolvida. Né? E essas coisas pessoais são envolvidas também em dependências, sejam elas físicas, emocionais, intelectuais, financeiras, né? Mas estão todas na nossa história. Então, nós temos que olhar para tudo isso, não tem como negar, né? Mas cada vez elas estão mais evidentes. Por quê? Porque dentro de nós tem muitas coisas das quais ou a gente não olha, ou não tem também um acompanhamento, alguém que possa estar fazendo essa ponte junto conosco, né? Ou às vezes a gente acha que não vale a pena olhar. E aí, quando tem um conflito, vem tudo isso à tona. A verdade é essa, né? Poderia ser diferente, poderia ter uma pessoa mais ponderada, estar conversando, mas o que se traz para esses conflitos é os problemas pessoais. E aí tenta se resolver. Claro que nunca vai se resolver, e isso, inclusive, vai ficar muito grande. Então, por isso, meu encantamento também de trabalhar com isso, porque eu acho que a gente tem que apostar em nós, né? Sim. E nós temos que olhar para isso. Vale a pena. É doído, às vezes é complicado, mas vale a pena. Eu acho que nós temos tempo de olhar para nós, porque a vida é muito curta. E é aquela história, dá para a gente escolher, ou vivemos bem, ou vivemos com conflito. Porque o desgaste energético vai ser o mesmo, não adianta, né? E o mesmo movimento que você faz um movimento em direção ao futuro, em direção ao que você quer, e tem um outro movimento contrário que também vem. Então, aí vem de novo a história, vamos nos autoconhecer para que a gente possa aproveitar melhor essa vida, né? Uau, gostei já dessa pergunta. Eu gosto de tudo aquilo que me leva para o mais. Né? Então, eu já vou começar a te provocar então com uma pergunta. Nos seus atendimentos, nas suas vivências, que não são poucas, não é? Inclusive eu até anotei aqui, porque é lindo esse trabalho dessa ONG, que eu para confundir nomes, Amor Exigente. É um trabalho, Sim. Eles fazem um trabalho maravilhoso. Você já até trabalhou lá, não foi? No Amor Exigente? Sim. Pois é. Aí, antes de tudo, só ia dizer que você me provoque, mas provoca o público também, tá? Ah, com certeza. Inclusive, já fiz uma provocação aqui, né, com relação a qual que é o sentimento, e agora a pergunta que eu vou te fazer, eu vou continuar fazendo a pergunta aqui para eles também. Qual que é o sentimento que eles têm em relação a algum familiar, não é? Dependente químico, ou se tem alguém aqui que, de repente, na minha parentela, na minha ancestralidade, a minha família é todo mundo lindo, maravilhoso demais, não tem, né, escuta isso, não, Rose, não, lindo, é o vizinho. Lá no vizinho é que tem um quebra-pau, lá no vizinho tem um indivíduo que vive na rua, cai, é uma coisa horrorosa. Então, coloca o sentimento aqui. Qual é o sentimento que normalmente você tem quando você olha para aquele indivíduo, por exemplo, embriagado? Como que você sente? Não é? E aí, enquanto vocês pensam e escrevem aqui, eu quero te perguntar, dentro da sua vivência, Maria de Lourdes, justamente de acordo com o título que nós colocamos, você observou que a maioria, de fato, vê o dependente ou os dependentes na família? A gente vai falar de uma maneira geral, porque claro que nós sabemos que cada história, né, cada história tem sua particularidade. Mas assim, o que é comum de se ver, tanto no trabalho de consultório, como do Amor Exigente, que é o qual eu uso como referência por ter aprendido muito. Eu tive o prazer de trabalhar durante 1 ano, aqui em Florianópolis mesmo,
eles se localizam geralmente em igrejas, né? Ou alguns espaços. Ele vem de uma escola americana, Padre Haroldo, né? E o que a gente presencia, tá? O que é na família? A família vê esse dependente, ou o que ela vê? Assim como a gente começou a falar, que quando você vê algo que emerge e você coloca para fora tudo aquilo que é dor, tudo aquilo que é pessoal e que às vezes não tem nada a ver com o conflito, a gente também entende que toda dependência, a gente diz, né, que antes de chegar à dependência física, que é o que nós estamos, desculpa, a dependência química, que é o que nós estamos tratando hoje, antes dela chegar à dependência química, ela já estava lá dentro da família, né? A dependência estava lá. E quando vem, e aqui a gente fala filho, filha, né? Não vamos nos referir a ninguém em particular, quando traz essa dependência química, o que acontece? A família não olha para a pessoa, ela não olha para o indivíduo, ela olha para o problema. Ela não quer olhar, ela não quer, na verdade, olhar, porque aquele problema está denunciando os problemas que nós temos em família, o problema que eu tenho comigo. Então, a tendência é não querer olhar, né? Não querer olhar para o problema, mas aquilo chama, é aquilo que a gente diz, aquilo que eu não quero olhar, ele está me chamando. Claro que existe um diferencial em que nós devemos olhar para o ser humano. Eu fiz um trabalho que já mencionei aqui, né, de finalização, quando fechei a faculdade, e a questão era essa: quem está atrás da dependência, né? Quem você olha? Existe um ser humano ali que tem história, que tem problemas. Só que o que acontece à família, né? A família tem um sentimento de raiva, vem uma vergonha, vem uma incompetência. Então, assim, se mistura tudo e, na verdade, aquela história, assim, é esse problema que eu quero jogar fora. É esse problema que eu não quero ver. Uhum. Raras são as pessoas que começam a olhar diferente, mas a gente já tem também uma escola diferente por aí, né? Uhum. Onde nós estamos olhando e, na verdade, estamos enfrentando, mas o que nós vemos é isso aí. Eu olho para a dependência, eu olho para o problema, tá? E por que ele também cresce? Porque justamente assim, ó, eu estou querendo dar carinho, eu estou querendo dar amor para ver se essa pessoa sai dali. E aquilo vai aumentando cada vez mais. Porque o ser humano, às vezes, ele se acha assim, aquele que usa droga, ele se acha uma incompetência, porque por que essa pessoa está cuidando tanto de mim? Porque eu sou incompetente. E aí vira um círculo vicioso. Mas o olhar da família ainda é para a droga, ainda é para o alcoolismo. E aí eu quero fugir, mas ele está ali gritando, não tem como. E às vezes as pessoas sofrem tanto, a família, que é como a gente diz, né? Parece que é uma marca, é um estigma. Sem contar as culpas que todo mundo fica, né? Aquela história, aonde foi que eu errei, né? Uau! O que faltou? Vou até aproveitar, e você está falando aí até de culpa, e eu já vou fazer o link aqui, tá? De uma pergunta, inclusive, é uma conhecida, tá? Então, eu não diria nem assim, mas eu acho que convém, da forma que ela colocou, você vai entender bem. Ela colocou assim: Rose, como você sabe, meu marido é alcoólatra. E os meus 3 filhos também. E, inclusive, aqueles 2 que estão presos. Será que eu não olhei para eles direito? A gente, na verdade, até dá, assim, uma dor. Não tem como, né? Porque eu imagino, é uma mãe, né? Uma mãe que sente essa dor. Mãe e esposa, né? Mãe e esposa. Esposa. E esse olhar o que aqui, Maria de Lourdes, né? Assim, quando eu li e anotei, para poder trazer
e talvez falar, mas já que fez o link certinho com o que você está conversando, eu li assim, não é? Eu poderia ter andado um pouco mais, eu poderia ter feito, eu poderia ter cuidado. E assim, eu senti o peso, né? É. Não é isso? E traz a pergunta que ela falou foi: será que eu não olhei para eles? Seria isso mais ou menos? É porque como ela leu a chamada, né? Isso, Então tá. ela colocou: será que eu não olhei para eles direito? Claro que aí, É, se ela permitisse um dia, nós podíamos olhar para a história dela até de uma maneira muito mais rica do que uma resposta aqui, né? Mas a gente vai procurar, eu digo, andar nesse campo. E como ela fala de um marido e ela fala de filhos, podemos considerar, sem colocar tudo como, sem, não é uma afirmação, sim. mas a gente poderia dizer que há um excesso grande, né, de alcoolismo por aí, de alguma relação com a droga. Então, poderíamos, na verdade, também aventar a hipótese de que nas gerações anteriores ter isso, sabe? Não são 3, são 4 pessoas. Né? Uhum, Então, isso é um primeiro ponto que a gente tem que olhar. uhum. Quando ela disse, será que eu não olhei para eles direito? Aí volto a te dizer, com todo o carinho, sabe? Teríamos que olhar para perto. Jamais seria muita irresponsabilidade minha dizer para essa pessoa: ah, não, você não olhou. Eu não Claro. sei, porque assim, a história dela, o quanto ela olhou para ela também, né? Uhum. O quanto ela vem de uma história que também ela foi olhada ou ela não foi. O quanto pode acontecer, o que a gente encontra muito hoje, o adolescente, ele quer ousar, ele quer criar, ele quer fazer coisas diferentes. E às vezes ele é cerceado, né? Não deve, não pode. Então, assim, é uma série de coisas que às vezes a gente, como pai, como mãe, a gente desqualifica aquela espontaneidade, não é a pessoa, mas aquela ação. Uhum. Então, às vezes é uma atitude, não é só também um olhar Uhum. que a gente pode colocar, mas uma coisa positiva e bonita. Porque o fato dela se questionar, né? Não é? Será que eu não olhei? O que acontece para ela vai ser agora diferente. Ela agora não pode mais dizer assim, eu não sei desse detalhe. Porque, inclusive, veio, né, à tona e ela ficou desconfiada. O que ela pode fazer agora? É o que a gente diz, o que foi feito, foi feito. Não temos mais como apagar como uma borracha. Isso. Mas ela tem a possibilidade de, num futuro, começar a fazer diferente, né? E a culpa é aquilo que nós precisamos olhar, tá? Não dá para levar de mochila a culpa, não. Não dá. Eu digo muito, e o amor exigente defende muito essa questão. Tirem a culpa pai e mãe, mas vamos olhar o que está acontecendo, né? Cada um pega o seu pacote, cada um a sua responsabilidade. Porque a gente já sabe também que aí apareceu um amor, que não podemos dizer que não existe amor, mas às vezes é um amor que a gente chama de doentio. Sim, É um amor que às vezes está fora de ordem, sim, né? com certeza. Um pai que passa por uma questão que lembra, se nós olharmos para o sistêmico, né? O pai que vai diz, vai para a vida, e é esse pai que está sofrendo também limitação. Aí entra a história, como é que ele foi criado também, como é que foi o pai e a mãe. Então, olha Uhum. como é muito grande, é uma rede, é uma teia, mas que é possível a gente olhar. Essa é a verdade. Nós temos que entender que existe uma luz ali, desde que a gente queira olhar para tudo isso, né? É verdade. É, eu acho que seria interessante também, porque nós temos pessoas de vários níveis, né, de entendimento que nos assistem, Sim. sabe? E que inclusive está aqui. Eu não estou conseguindo ler, que está passando rápido. Você está conseguindo? É, Passou. Você pode voltar atrás. É um comentário, é e fazer diferente, mas podemos ir adiante e fazer um novo final. Quem fala é a Cristiane.
É isso mesmo, Cristiane. Ela está fazendo um comentário Ah, de que o que passou, passou, mas que a gente, às vezes, não pode, né, modificar, mas pode fazer um novo começo, não é isso? É. ah, ah. Parece que também tem uma outra pessoa que é de fora, né? John Lee, é, ele está colocando ali em inglês, passou rápido também. Isso. Bom, tem algumas perguntas em inglês. Eu não sou tão facilitadora, mas se alguém tiver e quiser traduzir, não tem problema nenhum, pode nos dizer. A única que eu entendo aqui, né, do John Lee, eu preciso de amor, por favor. Aí ele tem que nos explicar o que é. Uau! Uau! Pois é. Então, vamos lá. Muito interessante, eu preciso de amor, não é? Se eu li correto, né, também. Muito interessante. Se eu fiz a tradução correta. E aqui, eu precisei, eu acho que é amor, eu acho que é isso, é passado. Passado, né? Tá. É interessante porque quem, eu até coloquei, né? Quem ou o que normalmente falta na dependência, e inclusive química. Sei. Né? Eu acho que seria algo para a gente poder estar refletindo aqui. Mas antes da gente pensar nisso, você que vem falando muito da dependência, essa dependência química, quando nós normalmente falamos, as pessoas logo pensam cocaína, né? Êxtase e outras tantas. Vão pensando logo que é somente isso. E nós sabemos perfeitamente que não. Não é? Dependência química, nós temos aí, inclusive, as lícitas, né? Sim. Como cigarro, você se refere? Também, né? Tudo isso, na verdade, tudo isso que é consumido, gerando, vamos chamar de vício, de compulsão, né? E alimentar também, né? Exatamente. E aí é claro que trazendo o quê? Prejuízos, não só para a própria pessoa, mas também para o seu entorno. Essa que é a grande questão, não é, Maria de Lourdes? Se formos olhar todas as compulsões, todas elas também têm origem nessa dependência emocional, né? Cada um vai fazer a sua escolha. Costumamos dizer assim, que é uma dor que você sente, né? Uma dor que você passou, e aí o que acontece? Eu não quero olhar para essa dor. Que a gente até brinca, em muitos momentos já brincou, livros já escreveram, não sou eu que falo, que a droga é um analgésico da alma. Mas eu também sento numa mesa e como, para também estar me anestesiando. Ou eu vou bebendo, ou eu vou comprando, e aí uma série de coisas, ou eu gasto dinheiro, quer dizer, e tudo isso vai prejudicar. O que acontece, assim, que a gente encontra também, que vem bem de encontro a essa fala, que às vezes, tanto o pai como a mãe, porque é o que nós, né, estamos falando de família, pai e mãe às vezes colocam regras e nada contra, por quê? E temos que colocar as regras, os limites, porque é a história que a gente diz, nossa casa, nossas regras, né? Mas como é colocado, também nós vamos olhar para esse momento, essa idade, tudo isso. E às vezes é colocado muito incisivo essas regras. E o que acontece com a pessoa? Ou ela desenvolve uma rebeldia, quando ela não quer, ou ela é submissa, né? E aí o que acontece? Nessa rebeldia, eu vou provar para você que eu sou livre e que você não manda em mim.
A gente, quando fala nisso, aí a gente também pode olhar um relacionamento de casal. Sim. Infelizmente, quando acontecem as traições, né? O que que acontece? Tem a questão, para o masculino, liberdade, para a mulher, presença. Quer dizer, eu também vou provar que eu sou livre. Então, existe esse comportamento. Aí, normalmente, quando é muita rebeldia, e que ainda é melhor, porque a pessoa pode ir para a droga, mas existe uma energia de mudança ali. Existe. Agora, quando é submisso, muitas vezes vai para o álcool. E aí é aquela história mais silenciosa, mais quieta. O entorno vai recebendo tudo isso. E a gente costuma até dizer que a dependência, ela está na família mesmo. A dependência é química mesmo. Quantas pessoas começam a tomar também remédios, né? Que a gente diz. Isso. Então, quer dizer, esse entorno, e aí o sistêmico ajuda muito, porque eu preciso olhar para essa família. Aquela história, qual o papel de cada um, como é que essa ordem, a função que a gente bem coloca, né? Então, todos são afetados. Não existe aquela história de dizer assim, não, é ele que sofre ou é ela que sofre e eu consigo viver minha vida. Não existe isso, né? Nós somos um campo e esse campo está ali doente. Esse campo está ali no uso e no abuso. E eu vou repetir esse uso e abuso em muitas outras áreas. E às vezes não é nem na droga, mas também, né, nas buscas de relacionamentos, que na verdade eu também quero ser vista, eu também quero ser visto. A gente fala aqui, mas é um leque de muitas coisas que podem acontecer, né? Eu estou aqui, né, você falando e pensando. Na verdade, tudo por amor, né? Tudo por amor. Mas, por vezes, o amor em desordem, ele leva a esses comportamentos autodestrutivos. E que impacta todo o campo, para que todo mundo aqui entenda, todos aqueles, inclusive, que estão ali no entorno. Não é isso? A gente, eu não sei precisar quando aconteceu isso, mas veio uma linha que é aquela história, temos que amar, temos que ter amor, e às vezes existe um exagero também. O amor, ele cura, é verdade, mas assim, ó, esse amor com responsabilidade. E às vezes se confundiu muito essa questão, sabe? E achou que justamente, e a gente pôde presenciar isso no amor exigente, as mães principalmente sofrendo. Não é uma coisa que você diz assim, não, a mãe não está sofrendo, o pai também, sabe? E aí aquela história, quer dizer, eu dei tudo, não era só material, não, sabe? Às vezes a gente sabia que tinha um exagero, mas eu dei amor. Só que justamente aquilo que a gente diz, esse amor estava exagerado. Esse amor, em primeiro lugar, tem que vir por mim. Né? Como é que eu também vou dar alguma coisa que me falta? E por isso que ele passa a ser doentio. Tá? E às vezes aquilo que a gente diz, eu dizer não, e a gente está cansada também de ouvir isso, né? O não também é um amor. Sim. O não também é um limite de dizer, eu olho para você. E isso é uma regra também do amor exigente, que a gente trabalha muito. Eu olho para você e eu amo você, mas eu odeio e detesto aquilo que você faz. Exatamente. Que aí é a história daquela mãe que nos fez a pergunta, será que eu não olhei? Né? Isso. Quer dizer, eu olho para o ser humano e isso é trabalhado dentro do amor exigente. Para que eu olhe para a pessoa, mas eu consiga desconectar essa questão abusiva. Então, eu posso, e eu amo mesmo, mas eu não suporto isso. Mas aí eu vejo essa pessoa na minha frente, eu respeito essa pessoa. E essa pessoa pode ser um filho, pode ser um marido, mas eu estou olhando. E aí é aquela história, eu faço um convite, né? Você quer conversar, você quer falar, então vamos conversar sobre isso. Que é outra coisa também importante, que a família também pode estar fazendo essa ponte. Buscar ajuda é necessário, mas a presença da família, a colaboração de cada um é muito importante.
Tanto que esse programa era a questão família, está lá escrito. É essa família, nós não podemos desconectar. Uhum. E é muito comum, né, Maria de Lourdes? A gente então vê isso demais. Eu gosto muito dessa expressão, gosto assim, entre aspas, porque ela diz muito da dinâmica. Toma que o filho é seu. Toma que o problema é Sim. seu. Joga para a polícia, joga para a justiça, joga para o Estado, entendeu? Joga Uhum. para alguém resolver, né? Mas não, Sim. como você começou no início, não queremos olhar, não queremos Uhum. realmente ver toda essa dinâmica que precisa ver do todo, do todo. Então, Uhum. eu quero pontuar bem isso daqui, porque muitos dos conflitos que surgem em função da dependência química é exatamente Uhum. crenças no sentido de, vou falar dessa forma para ficar fácil todo mundo entender, não é? Aquele Sim. que está fazendo uso é o patinho feio, é, né, é a vergonha da família, vamos dizer assim. E os demais, Uhum. não, tá tudo bem, entende? Então, eu Certo. acho que é o momento de nós também refletirmos nesse sentido, de estarmos olhando, Uhum. né? Não é que, como você muito bem colocou, se trata de uma criança, porque está cheio de criança aí, principalmente em relação a álcool e outras drogas também, usando Sim. e muito, né? Então, ou seja, cadê os adultos para poder estar olhando? Acontece também a questão, eu digo assim, quando se parte para droga por uso, existe, quando a gente diz falta de limite, não quer dizer também assim só pejorativo, tem que dizer não, não. É que lembra, adultos gostam de que adultos coloquem limites, né? Então, quando você fala um não para essa pessoa, significa que você está olhando para ela com dignidade até. Que você está olhando para essa pessoa entendendo que ela é capaz de fazer diferente. Essa é a questão, tá? Hum, E quando vem essa questão na família que você colocou, tipo, né, é o usuário, eu sou diferente, né? E que a gente não quer colocar, é porque denuncia aquilo que a gente chama de paciente emergente, né? Quer dizer, está denunciando o que nós não estamos olhando, o que nós não estamos fazendo, né? E por isso que eu quero longe e não quero olhar. Mas a questão é que nós temos que ver é o respeito à dignidade. Quando eu falei numa outra fala que é muito comum, essa história do pai e a mãe, a pessoa querer inovar, querer fazer alguma coisa, é um pré-adolescente, é um adolescente, e às vezes é uma coisa tão simples, né? Eu conto uma história que isso já faz muito tempo, então me sinto na liberdade de falar e vou cuidar os detalhes. Era um pré-adolescente quando ele disse que ele teve uma aula de culinária na escola. Hoje, essa pessoa já está com 50 anos, então por isso ficou bem livre de falar. E aí ele foi para a escola, aula de culinária, e aquela questão, o que você gosta de fazer? E ele foi ver e ele disse assim, eu gosto de fazer uma comida bem gostosa. A idade eu não vou nem falar, mas era pré-adolescente para adolescente, para adolescência. E aí o que acontece? Ele chega em casa e ele diz, eu quero fazer um prato X, que eu não me lembro mais o nome, faz muito tempo, mas isso ficou tão marcado, hum, e o prato era com camarão. E aí o hum. que acontece? Porque aqui é muito comum. E aí o pai o pai achou assim, ó, na inocência, o pai falou assim, eu não vou comprar isso, isso é muito caro. E aí você não sabe, isso é uma coisa tão simples se a gente olhar, né? Mas o que ficou nessa pessoa, sabe? Então fica assim, me desqualifica.
às vezes, tanto o pai como a mãe poderia até dizer assim, ó, não sei, olha, você não acha que essa comida é meia cara, mas vamos negociar. Quem sabe a gente vai ver uma outra, né? Aham. Mas valorizar esse incentivo, essa ideia. E aí o pai barrou. Uhum. Então, o que que acontece? Isso é um exemplo. Mas o exemplo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e a pessoa diz, não adianta eu fazer nada. Tudo que eu faço não vai ter o valor. E aí a pessoa vai desistindo dela mesma. Ela pode ir para a droga, mas antes da droga também teve uma depressão, também temos que olhar para isso, né? E aí a coisa vai caminhando. Isso me leva a outra aqui, foi até colocou lá na minha DM, não me segue, eu até achei que era um hater. Colocou assim, mas eu achei interessante, falei, bom, eu vou tomar nota aqui. Uso maconha para dormir. E não vejo como dependência química. Isso. É a mesma coisa quando minha mãe usa seus remédios para dormir. E ele tem razão. Quando ele fala, ele tem razão. O que a gente trabalha com a maconha, e é aquela história, escolhas são escolhas. Mas eu dou razão para ele, tanto que eu tive um professor, que uma das coisas que a gente sempre aprendeu com esse professor é não falar que droga é uma coisa ruim, né? Porque aquela história, todo mundo vai querer experimentar. Quero ver se é. Porque droga é bom, ele dá uma sensação boa. Ninguém vai poder negar. É porque ele Só que quando ele... né? Claro, dopamínicos, né? Quando ele fala, né, eu uso maconha para dormir, claro que a gente sabe hoje que tem várias escolas, e a gente também não vai entrar no meandro de tudo, que tem escolas, né, as escolas americanas utilizam, tem a receita, você vai, você compra, claro que tem regras das quais eu desconheço, tá? Mas eu sei que tem isso. A gente já sabe que está usando também para o medicamento, tratamentos com câncer, mas outros tratamentos também, né? O que nós trabalhamos assim, ó, o uso comum, o uso social da maconha. O que acontece? Aonde ele acaba te prejudicando é que ele vai tirando o teu desejo. A tua vontade, ela começa assim, aquela vontade que antes era uma vontade, agora ela, né, tanto faz. E aquele mundo vai ficando numa mesmice. A tua criatividade, a gente sabe que muitas pessoas usam, inclusive para criar. Porque também veio uma escola que era bom usar para criatividade. E aí a gente diz, cada um é livre para fazer o que quiser, mas psicologicamente ela vai tirando a tua vontade. E ela vai a longo prazo. Aí eu poderia dizer o cigarro também. E aí essa vontade de você ir para a vida, de você ousar, você vai repetindo muitas coisas, né? Vai repetindo até que um dia, quem sabe, você pare e diz assim, não, eu não quero mais esse movimento. Mas essa é a questão da maconha, de tirar a tua vontade. Ela vai indo a longo prazo, aí a gente também tem que fazer um estudo, né? Ela mexe na libido, ela também mexe, né? E existe isso. Agora, quando ele faz o comentário, a minha mãe toma os remédios, a mãe também vai interferir na libido, as medicações. Claro. Também vai interferir na criatividade da mãe, na produção da mãe. Sim, sim. Então, uma coisa não está anulando a outra, né? Vamos dizer assim. O que a gente coloca são as falas do que a gente vem aprendendo, do que a gente aprendeu, né? Mas, como eu considero a fala dele em respeito, porque ele está colocando algo que é realidade. E aí, Marinês, eu vejo o seguinte, que na verdade, como você iniciou, nós já sabemos, nós principalmente trabalhamos aí com a sistêmica, e você principalmente com a psicossomática,
Nós poderíamos até falar aqui de uma forma mais aleatória, né? Não estamos aqui colocando as cartinhas. Normalmente, quais são as dores que estão por trás dessas dependências? Eu te diria assim, ó, enumerar agora, a gente diz qual é a raiz disso. A gente fala muito. A raiz é o amor, tá? A raiz é o amor. Sim. Mas que ela desdobra em várias situações, com certeza sim, tá? Porque posso olhar como estamos falando de um contexto familiar, existe também muito a situação que eu acho que é legal a gente pontuar, Tá. esse filho e essa filha, né? Quando eu decido que eu quero um filho. E existe essa questão que a gente pergunta, filho para quê? Né? Para que eu quero um filho? Claro que pode ser porque eu quero que a minha família continue, aí tem várias razões. Mas eu também já ouvi muito a questão assim, eu me sinto sozinho, sozinha, não vou entrar aqui em gênero, né? E eu quero um filho. Ah, é bom, é legal, porque faz companhia, eu me divirto. Então, essa função que esse filho entra na família, que essa filha entra, né? Às vezes ela vem colar algo que eu não digo que está quebrado, mas algo que denuncia alguma patologia ali. E esse filho vem ali para colar. E aí esse filho não pode ir embora, ele tem que ficar ali. Ou esse filho pode vir também, porque às vezes assim, ó, eu não tive os meus sonhos. Esse filho, essa filha vem para poder realizar o que eu não realizei. Sensacional. E aí vem com o pai, aí vem com a mãe. Mas a raiz é o amor. E a gente até costuma dizer, uma família que existe usuário, homem ou mulher, não tem amor? Não, tem muito amor. E a família saudável que a gente diz, né? Tem amor, os dois têm amor. As famílias têm amor. O que acontece é o que a gente está falando, é que forma esse amor é. Que forma esse amor entregue, ele existe a troca, ele existe o equilíbrio, que a sistêmica tanto colocar, né? Existe esse equilíbrio, ou existe esse amor, aquela história, eu fico amando, eu quero amar porque eu não quero que vá embora. Aí sabe? tem É o meu ordem. divertimento. Isso, a minha distração. É muito peso, tá? Para um filho ou uma filha curar isso, ou realizar sonhos, realizar projetos. E aí esse filho não pode ir embora, essa filha não pode ir embora. Ela tem um acordo, claro, silencioso. E aí se desdobra o sintoma em outras coisas, e uma delas é a droga, uma delas é o alcoolismo. Mas pode ser um outro caminho também. Mas a dor primordial é assim, ó, eu também, e aí eu vou colocar, eu também não sou visto por essa família. Eu sou olhado, ou eu sou visto pelo que eu faço, pelo que eu estou preenchendo aqui, mas eu em si não sou visto. Né? Eu não sou olhado as minhas necessidades. E aí tem essa questão. Uau! Que aí a gente vai um pouquinho mais fundo também. Essa questão da visibilidade, eu vou chamar assim, né? O quanto essa necessidade não atendida é prejudicial, né, Maria de Lourdes? E também já colocando, porque assim, por isso que eu digo, a gente vai lembrando, né? Não existe um caminho que é uma reta e agora eu vou andar por essa reta. Existem as questões que nós estudamos também na sistêmica do amor interrompido, né? Sim. Aquela história, quer dizer, faltou aquele amor, faltou aquela continuação. Então aí também pode entrar nesse caminho. Sim. Eu não me abro para a vida, eu não me abro para os meus projetos, para o meu sonho, e eu não me abro também para relações. E eu posso casar, eu posso ter filhos, não é que eu não andei na minha vida, mas eu não me abri. E aí aquela dor fica só comigo. Então, em algum momento, eu vou lançar mão de alguma coisa para eu poder me anestesiar também, para continuar vivendo, né? É muito sério. E aí, eu vou te fazer essa pergunta para a gente já ir caminhando, né, para o fim, porque
Esse assunto ele é profundo, né? Muito profundo, e dá para falar muita coisa. Eu também ouço, e acredito que você, e muitas pessoas que, assim como essa que eu li aqui no início, que quer ajudar, quer fazer, não é? Na verdade, nós sabemos que toda a família precisa de ajuda. Toda a família precisa. Mas nós estamos falando de um país aonde ainda existe crença, não é? Sim. E arraigada, muito séria, alguns estados mais, outros menos, mas eu vou falar inclusive do meu, do estado de Minas Gerais. Quanto mais a cidade é do interior, a crença ainda é maior, porque as pessoas se conhecem. No sentido assim, se buscar ajuda terapêutica é porque é doido. Sim, a gente Entendeu? escuta muito. Pois é. Então é melhor ficar com um problema de todo tamanho, é melhor ficar com aquela confusão toda, sabe? Do que buscar uma ajuda. Agora, em todo caso, né? Aí vem, assiste uma live, vai lá no seu canal, vai lá no meu canal, vai lá no Legalmente Única, assiste, fala, nossa, Rose, que situação, que legal, nossa, eu nunca parei, nunca pensei. Já estamos caminhando, estamos avançando, mas ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, não é? Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, porque não adianta uma pessoa, por exemplo, mulher tem muito disso. Eu tenho certeza que nessa live tem mulher agindo dessa forma, entende? Entendendo que ela tem que insistir, continuar sozinha nesse fazer para que esse marido, para que esse companheiro, para que esse filho deixe as drogas. Nós costumamos dizer para qualquer situação, daí não é só a droga, né? Que você sente dor, né? Diante de uma situação, você pode, inclusive, ter uma dor física, de uma doença, né? E a gente diz assim, que a dor só vale a pena se ela é compartilhada, né? Então, acho que começa por aí. Que a gente comece a se abrir para todas as questões que nós estamos vivendo. Hoje a internet nos dá a possibilidade, muitas, né? Não é só os consultórios, mas eles existem. Esses grupos de apoio que são muito bons, eu acho que a gente aprende muita coisa. A gente vai lá por uma questão assim, eu vou porque eu tenho filho, porque eu tenho uma filha. Mas a gente aprende muitas coisas. E a gente sai de lá com uma outra visão também. Quando a gente se decide que eu quero aproveitar, eu quero aprender. E que eu vou com uma postura de realmente eu necessito ajuda. Isso é uma coisa que a gente vem aprendendo, né? É que nós também viemos de uma escola, e eu digo, e eu cito muitas vezes, a história lembra do perfeccionismo. Né? Nós temos que fazer tudo perfeito, as coisas têm que dar certo, tem que dar um resultado, porque aí eu vou ser feliz, aí eu vou ser bem, aí eu vou ganhar dinheiro, e todo mundo vai construindo o caminho. E o que acontece? Por que tanta coisa vem colocando, as pedrinhas que vêm aparecendo em nós? São pedrinhas para que a gente pare um pouquinho, pare e olhe, por que essa pedra entrou aqui? Né? O que aconteceu? Por que ela não foi para outra rua, mas ela veio para cá? Porque algo eu necessito aprender. Né? Não é só aquela pessoa que está usando ali, não. A gente tem que aprender, a família tem que aprender. Então, existem muitos movimentos, né, de que as pessoas procurem aquele movimento, que às vezes é um movimento que é mais simples, assim, porque a pessoa entende que eu quero ir, eu não quero já estampar, eu digo assim, doses homeopáticas, mas não desista, né? Isso é que eu digo.
Eu uma vez encontrei um pai, e esse é pessoa conhecida, não é consultório, não é nada. Eu encontrei um pai e ele estava saindo do supermercado. Isso já faz também um tempo, e por isso que eu também tenho liberdade de falar, já é um passado aí, sem falar nomes, e ele estava comprando uma televisão. E ele disse, eu estou comprando uma televisão porque a pessoa X levou essa televisão para trocar em drogas. E eu lembro de ter olhado para ele e disse, eu compreendo o que você vive, mas não desista do seu filho e não desista de você. Porque se você desistir dele, você também desiste, né, de você. Só que aqui existe uma coisa assim, existe uma situação, desculpa, quando eu digo assim, não desista, não é que eu tenha que fazer tudo. Eu vou colocar limite, sim, esse não tem que ser muito claro, né? Porque eu preciso também recuperar minha dignidade. E eu vou olhar para o meu filho com essa dignidade, para minha filha também. Então, eu não posso misturar as coisas, por isso que a gente tira a culpa, tá? Ou você olha qual é a culpa que você vai carregar, e a gente conversa também sobre esse assunto, mas para isso é aquela história, é necessário pedir ajuda. E aí eu digo, cada um vai encontrar o seu movimento. Não existe aquele que é melhor ou pior. A ajuda vem. A gente é que tem que estar predisposta, aberta a isso, mas a ajuda vem. E falando em ajuda, eu vou aproveitar. Na verdade, eu ganhei no sorteio em uma live. Olha só, Olha. Que coisa linda, que coisa linda. E era mesmo, era na semana do meu aniversário, ano passado, em setembro. E em função disso, eu acabei ganhando. E era até uma colega que estava fazendo a live, falando desse tema, né? E aí esse doutor Márcio Rodrigues, ele pesquisou e muito, tá? De forma profunda, responsável. Então, é muito rico esse livro aqui, tá? Nós, sim, né, só demos uma pinceladinha, pegamos o pincel e fizemos isso aqui. Mas se você que está nessa live, tá? De repente, você está passando por problemas assim, e não quer, não pode, ou então, né, não tá querendo ao menos assim, ler alguma coisa a respeito, eu te indico esse livro. Nós já. Eu quero agradecer a você, né, em primeiro lugar, e quero agradecer as pessoas que colaboram conosco. A gente fica muito contente, muito feliz, porque a gente tem muito amor em fazer esse trabalho, né? Mas a gente sabe que não conseguimos, é uma amplitude de um assunto que é muito delicado. Então, eu sempre coloco que eu estou aberta, se as pessoas se sentirem, né, de colocarem alguma questão ou mandarem para a gente, e a gente poder estar olhando com carinho, com cuidado. Mas volto a fechar a minha fala de dizer que nós valemos a pena. Eu acho que cada um de nós, a gente vale a pena, a gente vale o valor da vida, né? Então nós temos que ser corajosos, porque a gente também costuma dizer assim, para sairmos de uma dependência, estamos aqui falando de uma dependência química, mas podemos falar de outras, mas para eu sair de uma dependência química, eu necessito coragem e uma postura adulta também. Tá? A criança, ela não tem, por isso a questão de ajuda, a questão de troca, de estar com outras pessoas, de estar, sabe, nos relacionando. Mas eu digo assim, vale a pena a gente investir, porque tem muitas coisas para a gente fazer nessa vida, muitos sonhos, muitas conquistas, e isso ocupa um grande tempo da nossa vida para chegar lá e a gente dizer, meu Deus, por que eu não pude fazer diferente, né? Por que eu deixei isso acontecer? Isso independente de pai, de mãe, de filho, de filha, né? Tantas coisas. Às vezes isso acontece também com, né, com gestações,
Mas para que a gente não fale tanto isso, de chegar lá e dizer, puxa, por que não pude fazer isso? Por que eu não olhei para a direita e olhei para a esquerda? Que a gente pense agora nesse momento, como é que está a nossa vida, independente de qualquer dependência, né? E olhar, seja para a família, seja para nós, o que eu posso fazer diferente? O que eu quero fazer diferente? Porque eu aposto em mim, eu não vou desistir de mim. Eu acho que todo ser humano tem que olhar para si, e isso vem do coração, né? Isso é amor, e o primeiro amor é pela gente mesmo, né? Isso mesmo. É, é, e eu não preciso falar mais nada mediante o que você falou, né? Eu só quero reforçar quem não está acompanhando, gente, e está aqui conosco, ou vai assistir depois, Maria Inês, toda quinta-feira, tá? É, ela está lá, o seu Instagram, Maria Inês, você fala ele aí, por favor, porque a pessoa que ainda não guardou. Sim. É @ É. Maria de Lourdes Costa Antunes. É tudo junto. Tudo. O nome inteiro. Tá. Tudo junto. E também eu coloco em tudo, eu vou sempre colocar aqui. Gente, sigam a Maria de Lourdes e assistam o que ela tem feito. Ela tem feito pequenos vídeos, ao vivo, inclusive. Aí, se você tiver alguma demanda, você vai ter. Olha, pensa aí. Sinceramente, sim, né? Terapeuta, assim, 0800. O que é isso, né? E aí, você vai fazer a pergunta lá, ao vivo, entende? E ela vem falando toda quinta-feira. Olha isso, que coisa linda, né? Ela vem falando sobre dependência, tá? Então, aproveita e siga para você não esquecer, porque senão você vai ficar borboletando aí, né? Vendo um monte de coisa aí desnecessária. Então, fique esperto, tá? Porque é isso mesmo, ó. A nossa vida, ela é preciosa demais. E outra coisa, com certeza, tem gente aí perto de você que eu e ela não vamos conseguir alcançar, mas você sim, não é? Então, fique atento, né? E vamos viver, e com muita alegria, né? Eu também quero agradecer a cada um que esteve aqui conosco, passaram aqui pessoas muito preciosas que eu só acenei, não deu para a gente ficar interagindo, porque o assunto é muito, né, requer assim, muita atenção, e como sempre eu também acabo aprendendo muito. Gratidão por você separar esse tempo e doar, né, aqui com as pessoas que nos assistem. Muito obrigada. Deus continue te abençoando e te capacitando.